Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas. Hoje nosso Questões Comentadas de número 148. Então já começa deixando aquele joinha, aquele like, clicando na setinha aqui embaixo, compartilhando naqueles seus grupos aí que você tem vários. Bora botar essa galera aí para estudar, para discutir. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, se você já está inscrito, traz alguém aí para compartilhar com a gente aí dessas discussões. E não esquece de comentar. Tá ficando com alguma dúvida de alguma questão? Coloca aí, tá? Quer sugerir alguma questão, algum tema? Bota aí nos comentários. Se você não tiver nada para falar, só dá aquela engajada, dando um bom dia, boa tarde, boa noite, valeu, vamos para a prova de título, vamos para o Enare, vamos para a residência. E é isso aí. E vamos para as questões de hoje. Vamos aqui dar uma olhada. Hoje nós vamos ter as residências, não, né? As questões do Enare. E eu coloquei hoje a prova de 2020, tá bom? Paciente do sexo masculino internado em pronto atendimento de hospital devido à crise asmática. Evoluiu para insuficiência respiratória aguda e necessitou ser submetido à intubação orotraqueal. Encontra-se sedado, em ventilação mecânica invasiva, modalidade PCV, pressão inspiratória acima da PIP de 10 centímetros de água, gerando um volume aproximadamente 420 ml, FO2 de 100, PIP de 5, frequência respiratória controlada e total de 15, tempo inspiratório de 1.2, paciente sem drive respiratório. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ah, vamos de baixo para cima. E o tempo expiratório, neste momento, está sendo de 3,8 segundos. Então, como nós vamos saber o tempo expiratório? Bom, ele falou que o paciente tem uma frequência de 15. Então, a gente vai calcular a janela de tempo, ou seja, o tempo de cada ciclo respiratório. Como que a gente faz isso? São 15 respirações por minuto. Então, a gente vai pegar 60 segundos e dividir por 15, né? 60 segundos é 1 minuto, dividimos por 15, 60 dividido por 15 dá 4, né? 4 é o nosso tempo total da janela de tempo, do ciclo respiratório, o tempo ins mais o tempo ex. Lá no enunciado, ele falou que o tempo inspiratório é de 1,2 segundos. Então, se a gente tem um tempo total de 4, se a gente subtrair o tempo ins, que é de 1,2, a gente chega aí no tempo expiratório, que vai ser de 2,8. Ixi, agora vou fazer o 8 aqui. Aí, saiu, até que foi bom, hein? Então, o tempo expiratório nesse momento está sendo de 3,8 segundos. Não, está sendo de 2,8 segundos. O respirador está sendo disparado a fluxo da sensibilidade. E aí aqui tem dois detalhes que a gente pode olhar. Ó. Ele fala que a frequência respiratória controlada e total é de 15, ou seja, a total está igual à controlada, então aparentemente não está tendo disparo. E ele fala aqui, ó, paciente sem drive respiratório. Então ele confirma para a gente, não está tendo disparo do paciente, né? Então, não é disparo pela sensibilidade, porque a sensibilidade é com o esforço do paciente. Como não está tendo drive, não está sendo disparado por fluxo pela sensibilidade. C. Devido ao motivo de entrada do paciente ao hospital, crise asmática, devemos priorizar uma relação INZES com tempo inspiratório elevado a fim de gerar relação de 1 para 1,5 a 1,2. A asma... Opa, foi só falar em asma aqui, né? Eu sou um asmático, né? Para quem não sabe, veio até um espirro aqui, ó, só de ouvir falar em asma. A asma é uma doença obstrutiva, ou seja, o ar tem dificuldade de sair do pulmão, porque tem uma obstrução, né? O caminho é mais difícil para esse ar sair. Então, o tempo expiratório tem que ser maior. Se o tempo expiratório tem que ser maior, o tempo inspiratório ele precisa ser menor, para dar uma relação de ali pelo menos 1,3, né? Maior que 1,3 para dar tempo desse ar sair do pulmão adequadamente. Hoje, falando em prática, à beira do leito, a gente nem olha para a relação, porque a gente tem gráficos na tela. Então a gente olha se o gráfico de fluxo voltou para o zero. Eu não preciso olhar para a minha relação. Isso é coisa do passado, né? Quando a gente não tinha gráfico, a gente fazia pela relação para ter uma ideia lá pela constante de tempo e tudo mais. Hoje não. Hoje a gente olha no gráfico, tá? Mas essa relação de 1,5 a 1,2 não é adequada para um paciente obstrutivo de verdade mesmo, como um asmático, um DPOC real obstrutivo, né? Então aqui está errado. A ciclagem está ocorrendo a tempo, pelo tempo inspiratório, e a relação INZES no momento é de 1,3. Então, a ciclagem está ocorrendo a tempo, pelo tempo inspiratório? Sim, porque se ele está em modo PCV, a ciclagem é a tempo. A gente programa o tempo inspiratório. Chegou no fim do tempo inspiratório, ele cicla.
muda da ins para es. E a relação ins-es no momento é de 1,3. Então vamos ter que calcular. Como que a gente faz isso? Você pega o tempo expiratório, que é 2,8, e divide pelo tempo inspiratório, que é 1,2. Isso aqui eu já fiz a conta antes, né? Porque ia ser difícil fazer de cabeça agora, mas isso aqui vai dar 2,3. Então, como que a gente representa isso? Relação é 1 para... Finge que isso aqui é um ponto, ó. Um ponto, ponto, ponto. Então, é 1 para 2,3. Significa isso? Que para cada um tempo inspiratório, você tem 2,3 tempos expiratórios, tá bom? Então, a relação ins-es no momento é de 1,3? Não, não é. O respirador efetuará o disparo a tempo, sendo a cada 4 segundos. Então, o respirador efetuará o disparo a tempo? Sim, porque se não está tendo disparo por sensibilidade pelo esforço do paciente, vai ser a tempo, que é pela frequência respiratória. Vai ser a cada 4 segundos? Vai, a gente calculou aqui, né, ó, que a janela de tempo é de 4 segundos. Cada ciclo dura 4 segundos, porque a frequência é 15. Então, a cada 4 segundos vai ter um disparo a tempo de acordo com a frequência respiratória. A relação ins-es no momento é de 1 para 2,3? Sim, a gente acabou de calcular aqui, né? Ó, relação de 1 para 2,3. Então, a alternativa correta aqui é a letra A, tá? Então, assim, simplesinho, pura lógica e matemática simples, tá? Não assustem, matemática simples. É para isso aí, ó, só continha de subtração e divisão, a gente chegou nisso aí, e por lógica, beleza? Então, você precisa entender conceitos básicos da ventilação mecânica. O que é janela de tempo, como eu calculo ela, que é só dividir a frequência respiratória, né? 60 segundos pela frequência respiratória. O que é a relação ins-es, que é o tempo es dividido pelo tempo ins. Então, conceitinhos bem básicos aí, tá bom? E olhando, letra A. Então, bota aí mais um certo na sua prova, mais um pontinho para te aproximar da residência. Segunda questão também do Enare de 2020, sobre a modalidade de ventilação mecânica invasiva PCV, ó, intensivão de PCV hoje, hein? Que é a ventilação por pressão controlada, assinale a alternativa correta. A. Quando não for ajustado um trigger, ou seja, a sensibilidade, o disparo acontece a fluxo. Não, o disparo acontece a fluxo quando a gente ajusta a sensibilidade a fluxo, né? Que pode ser a fluxo ou a pressão. Se você não ajustar um trigger, uma sensibilidade, o disparo vai ser a tempo, que é pela frequência respiratória. Então aqui está errado. O tempo inspiratório é um dos ajustes fixados nessa modalidade e deve estar entre 0,3 e 1 segundo. Aqui está errado, porque ele pode estar menor que 0,3, sei lá, em neonatos, por exemplo, em algumas crianças a gente pode usar isso, e 1 segundo pode ser maior que 1 segundo, né? 1,2, 1,4, 1,5. Vai depender aí do pulmão do seu paciente, do que a gente chama de constante de tempo. Porque o ideal é que você ajuste esse tempo inspiratório para que o fluxo na inspiração volte a tocar lá na linha de zero. Quando ele toca na linha do zero, o fluxo inspiratório, quer dizer que você ajustou o tempo inspiratório relativo àquela constante de tempo daquele pulmão, né? Então, não. C. A pressão controlada ou pressão inspiratória deve ser ajustada para gerar um volume corrente-alvo aproximado para o paciente. Aqui tá certo. Então, quanto de pressão você vai dar? O quanto for necessário para chegar no volume corrente-alvo do seu paciente. Qual vai ser esse volume corrente-alvo? Geralmente, a gente estabelece lá pelo peso predito, pelo PBW, de 6 a 8 ml por quilo. Então, ficamos aqui com a letra C por enquanto, hein? D. Deve ser fixado um fluxo inspiratório nessa modalidade, que deve estar entre 20 e 30 litros por minuto, ou maior que 140. Nossa, maior que 140. Eu acho que pegou um pedaço da questão do último aqui, ó. Que deve estar entre 20 e 30 litros por minuto. Esquece esse 140 aqui. Então, ó, no modo PCV, a gente ajusta fluxo inspiratório? Não. Uma das principais características do modo PCV é que ela tem um fluxo livre. Isso é importante no modo pressão controlada, justamente porque você deixa o fluxo livre de acordo com a demanda do seu paciente. Essa é uma das características principais do modo PCV. Você não limita o fluxo, consequentemente, você não limita o volume corrente, que pode ser um problema em alguns momentos, mas pode ser a solução em outros, dependendo, por exemplo, de um tipo de assincronia que você tem. Então, o D está errado. A PCV deve ser priorizada em pacientes com patologias obstrutivas e evitada em distúrbios respiratórios restritivos.
Não, a gente não tem nenhum estudo que mostra que a gente deve usar PCV ou VCV em prioridade uma outra, de acordo com se é obstrutivo ou se é restritivo o paciente, tá bom? A gente vai ter que ir na beira do leito escolher qual é o melhor modo ou aquele que a gente sabe usar melhor. Às vezes as pessoas não sabem usar os dois modos com a mesma expertise, ela vai usar o que ela sabe mais, né? Treinem para saber usar os dois e ver qual fica melhor no seu paciente. Então ficamos aqui com a letra C, olhando o nosso gabarito aí, realmente letra C. Então pode colocar também um C de certo aí e pode colocar um joinha nesse vídeo, curtir, dar aquele like com gosto aí, compartilha esse vídeo, clica nessa setinha, compartilha lá nos seus grupos, mostra pra galera, traz mais gente aí para ver os nossos vídeos, se inscreve no canal se não é inscrito, traz alguém para assistir junto com a gente aí, quero ver você ir lá agora, mandar para aquele amigo seu, para aquela sua amiga, fala assim, ó, se inscreve aqui comigo que vale a pena, e comenta. Ficou com alguma dúvida? Quer deixar aí alguma sugestão? Se não, só manda aquele oi, aquele valeu, né? Daquela engajada boa aí, que eu agradeço demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!